Direto ao ponto. Cíntia Agostini, economista, presidente do Codevate, está aqui conosco para falar de um tema que volta e meia a gente traz aqui na programação, mas que é importante bater nessa tecla. Os jovens neném, muito se fala da geração neném, que são aqueles que nem estudam e nem trabalham. Vivem do quê? Como é que vão contribuir com a comunidade, com a sua família, com a renda? E é uma preocupação que a sociedade como um todo deve ter. Tudo bem, Cíntia Agostini? Bem-vinda, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a Cíntia. todos. Primeiro assim, né, gente, deixa eu compartilhar com vocês, eu cheguei aqui na rádio e disse na recepção, deveria ser proibido as pessoas precisarem sair de casa quando a temperatura chega a 2, 3 graus. Super Mas né? agora já tá 11. Já tá Só para quente agora. constar, Super né? concordo. Só para constar. Mas vamos à nossa pauta. E aí, Ricardo, a Cláudia, os nossos ouvintes, observem, gente, que nós estamos falando, na média do mundo, de 25% dos nossos jovens, tá? Que nem trabalham, nem estudam. 25% Dos no mundo. No mundo. Esta é a média Dos jovens, mundial, tá? Mas dos nós jovens. estamos falando de qual faixa etária? 15 a 24 anos. Nós não estamos falando de... 15 é a possibilidade de começar a trabalhar, né? 15 a 24 anos. E 24 jovens, mas nem tão jovens, né? Mas são jovens. Nas gerações... Na minha geração, né? Já não se era mais jovem com 24, né? Era considerado adulto. Alguns cálculos usam até 15 a 29, inclusive, como jovens. Mas nós estamos falando de pessoas de 15 a 24 anos que nem trabalham, nem estudam. E há uma identificação, assim, ainda vinculada à pandemia, né? Que muito disso, destes jovens que ficaram fora da sala de aula, do mercado de trabalho à época, não conseguiram retomar. E por que trazer isso de volta? Porque saiu um dado essa semana, né? Dos nossos neném aqui no Brasil. E no Brasil, nós temos aí em torno de 20% dos nossos jovens que nem trabalham, nem estudam nessa faixa etária dos 15 aos 24 anos. Estamos melhor do que a média mundial, então. Isso. O que acontece, qual é a percepção? Que isso acontece mais, né? Entre jovens pobres, né? Mulheres, né? Que saem da sala de aula, que não conseguem um trabalho. Jovens, mulheres e negros é o público que mais isso acontece. E jovens grávidas está dentro desse... Está dentro dessa conta. Jovens grávidas está dentro dessa conta e a gente sabe que isso não é um número pequeno, né? E aí imaginem, nossos ouvintes, que nós estamos falando... Obviamente tem muitos desses jovens nessa faixa etária, nossos alunos do ensino médio, na faculdade, que estão estudando. Então eles não estão nessa conta. Eles não trabalham, mas alguém na família consegue sustentar os seus estudos. Ok, mas é aquele que não está em sala de aula e não está trabalhando. E que talvez esta é a maior dificuldade. Já no Rio Grande do Sul, isso tem a ver muito com a cultura do estado do Rio Grande do Sul, com o valor do trabalho, etc. e tal. Esse número é de 10%. Esse número cai, é a metade da média brasileira. Por quê? Porque nós temos ainda um estímulo muito grande do jovem ir trabalhar ou estudar, etc. e tal. Isso é positivo para nós. Quer dizer que tem um contingente de jovens muito menor que não estão fazendo, ou não estudando, ou não estão trabalhando. E é muito difícil para esses jovens, né? Porque falta perspectiva e eu acho que tem aí todo um questionamento do próprio processo de aprendizagem. Então, assim, para que eu vou estudar? O que isso vai me levar? Em que condições? A desistência da sala de aula. A gente sabe que a evasão no ensino médio ela é alta. Ela chega a 30 e poucos %, né, gente? Ela não é baixa, principalmente nas nossas escolas estaduais. A evasão é muito alta. E esse jovem não consegue se colocar no mercado de trabalho, alguns não conseguem e alguns não vão à procura. Porque na família tem um contingente que dá conta, mesmo que precariamente, das suas necessidades. O problema é o que vai acontecer ali na frente, que é um pouco do que Ricardo problematizava, né? O que vai acontecer com esses jovens, o que vai acontecer com essa família e o que vai acontecer com a sociedade, porque estes são os futuros adultos responsáveis por famílias, né? Assim por diante. Então, a preocupação é muito grande nessa perspectiva e a tendência que jovens, numa situação precarizada como essa, principalmente em comunidades mais pobres, vão para aquilo que é a informalidade. E aí a gente tem um contingente hoje de 38% daquilo que a gente chama de população economicamente ativa, que é quem está em condições de trabalhar, trabalhando informalmente. Ou seja, não consegue nem ter uma solidez na sua relação de trabalho e renda e nem contribuir depois ter uma condição lá no futuro, quando precisar de alguma contribuição social, da política pública, etc. e tal, porque ele está vivendo na informalidade.
A tendência desse jovem que ele tem uma vida precarizada, ele não estudou, ele não se qualificou e ele não consegue emprego e não vai em busca, é ali na frente ele trabalhar em funções ou em trabalhos informais. E aí a gente vai mandando um círculo vicioso disso tudo. O dado do Rio Grande do Sul é positivo, à medida que ele é menor do que a média brasileira, mas nós estamos falando de 1 em cada 5 jovens que hoje no Brasil não estão nem trabalhando e nem estudando. Esse dado é maior do que de alguns anos atrás ou ele vem crescendo? Como é que é? Do ano passado para esse ano ele é igual, praticamente, ficou entre 20% e 21%. A pandemia foi um momento assim que a gente teve muitos desses casos, então o dado era muito maior, chegou a mais de 30%. Então hoje ele está variando entre 20%, já chegou a 25% dos nossos jovens. Então, à medida que tem um aquecimento no mercado de trabalho e possibilidades, a gente vê esse dado diminuindo. Tá? À medida que as condições são mais precárias, esse dado aumenta. A grande preocupação aqui talvez é a formação deles, é o estudo, né? Tem um dado que corrobora com isso, mas ele é um pouco mais antigo ainda, ele é de 19, mas tem aí metade da população gaúcha acima de 25 anos, né, que são os que estão saindo daqui, que tem até o ensino fundamental. Tá? Então, nós estamos falando de 47% dos gaúchos acima de 25 anos que tem até o ensino fundamental. E aí, hoje, a gente sabe que o mercado de trabalho exige, né, pelo menos um ensino médio. E aí eles não estão preparados para estas funções, acabam indo para a informalidade. A minha irmã tinha uma loja aqui dentro de Lajeado e a dificuldade imensa elas tinham de conseguir funcionários. Porque não tem, ninguém quer trabalhar, não conseguem funcionários. E no comércio é bastante difícil. Bem o tema do final de semana, do sábado, né, ele acaba se tornando muito difícil. E aí, vive numa condição, né, que dá conta da família, mas talvez poderia ser muito mais adequada. Assim, a minha grande angústia é a perspectiva de estudar, né, que não está no horizonte, que eu acho que seria fundamental e é pelo fundamental. menos estivesse é o estudando, sonho, né, do estudo, mas a gente acaba ficando distante. E ali na frente, quando eles são adultos, eles percebem esses prejuízos e aí é difícil, né, a retomada ali na frente. Não sei se tem a informação, mas a título de comparação, porque você falou, no mundo, 25%, 1 a cada 4, tá? No Brasil, 1 a cada 5, 20% desses jovens de 15 a 24 anos que nem estudam e nem trabalham. No Rio Grande do Sul, 10%, 1 a cada 10. Países desenvolvidos, né? Eu realmente Imagino não tenho que esse deve dado. ser menor ainda, É menor. né? A tendência é que países em desenvolvimento ou países mais empobrecidos seja maior, tá? Porque nos países desenvolvidos ainda tem uma condição de estudar mais tempo, né? E aí, inclusive, com recurso público, né? Não ser gratuito. Então, a tendência é que seja menor. Eu não tenho o dado comparativo, mas a tendência é que seja menor, sim. E no seu ponto de vista, estamos caminhando para melhorar esses números, seja até no Rio Grande do Sul, porque sim, estamos melhores do que a média mundial, a média brasileira, mas dá para melhorar. E o Brasil como um todo também, a gente sabe que quanto mais ao norte e nordeste, a situação é mais complicada ainda, né? Porque é mais empobrecido e aí é mais precária essa relação, inclusive do incentivo, né, ao estudar, etc e tal. Eu acho que a gente está muito melhor, porque nós, pelo menos, né, os nossos pequenos, até a nona série, a obrigatoriedade de estar em sala de aula é maior, isso é uma responsabilidade que está nos nossos municípios, inclusive, né? Então tem uma relação muito mais presente com o estudo. Acima disso, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo e a minha maior preocupação é a evasão escolar no ensino médio, tá? 30% é muita gente, né? De 30% a 35% saindo da sala de aula, não terminando o ensino médio, é muito, porque daí depois a opção do EJA é uma opção, e aí vai indo uma formação precarizada, inclusive para eles avançarem profissionalmente. Eu não vejo a curto prazo solução para isso. Nós temos que fazer aquilo que é o óbvio, né? Que é um investimento na nossa educação que vai qualificar eles e que vai manter eles em sala de aula para depois conseguirem, inclusive, né, ter um trabalho digno e conseguir ter uma remuneração adequada, etc. e tal, e dar dignidade para si e para sua família. Eu não acho que a gente tá melhorando do que a gente tinha de histórico, inclusive de incentivo. Mas nos últimos anos a gente não está melhor, até porque a gente sofreu vários reveses enquanto sociedade. Precisa de muita política pública para incentivar. É isso que precisa. E, nesse momento, elas ainda são precárias. Tá bem, Cíntia. Obrigado pela tua presença, pelo teu comentário aqui. Uma boa semana pela frente. Uma boa semana para todos nós. Menos fria, gente. Eu ia dizer uma fiquem bem. semana menos fria, né, Cíntia?